sem querer, a minha mãe e o meu pai usou a varinha que tira a loucura da criança para os meus 2 irmãos mais velhos. Por eu ser o quinto, depois de 4 abortos espontâneos da minha mãe, acho que eu fui o xodó. O mais novo, paparicado, o pivetinho que deitava no braço do pai, o xodózinho que nunca apanhou. E precisava, eu acredito, hoje vendo, analisando, sabendo que a base é família, a base é a madeirinha importante que a Bíblia fala para tirar a loucura da criança, eu acredito que eu deveria ter passado pelo mesmo, porém não passei. Então eu fui o xodózinho que não fui tratado como os meus irmãos mais velhos. Minha irmã era amassada, meu irmão era amassado. De um jeito que eu digo assim, amassado que eu digo é sem pejorativo, tá? Então assim, Não, mas hoje o conceito, qualquer coisinha já fala que foi amassado. mas no caso dos meus irmãos, eles foram educados mesmo, Aham. tanto que deram muito certo. E aí o mais novo é o xodózinho, melzinho na chupeta. Olha, o galo assustou o menino, mata o galo. É tipo essas ideias. Aham. E até os 12 foi nessa pegada. Dos 12 pra frente a gente começa a ter uma vaga lembrança de algumas coisas, mas aos 15 eu consigo ver a possibilidade de muitas coisas acontecer. Eu olhava pro meu pai, minha mãe sempre reclamava, meu pai sempre foi muito mulherengo, minha mãe sempre reclamava, vou te deixar na rua. Eles te levavam para a igreja? Não, a minha mãe, ela veio eu tinha, a minha mãe se converteu depois, acredito que ela se converteu quando eu tinha uns 13 anos, 14. Aí ela conheceu Jesus numa igreja bem daquelas tradicionais mesmo, sabe? É a igreja que tá na periferia, né? É a igreja que tá na periferia que. O pastorzão que fechava o olho e falava umas coisas lá, eu levava, eu não entendia nada, eu tinha era medo do cara. Quando ele falava, eu vou buscar você e tal, falava essas baratas, uma vozona gravona, ternão, bigode na régua, sabe? Barato 1000 graus, bancão de madeira. Quando ele falava uns baratos mais grossos lá, meu Deus do céu, mano, tinha vontade de entrar debaixo da cadeira. Então nunca fui com a minha mãe para a igreja para entender exatamente nada, não entendia nada do que estava acontecendo. Pelo contrário, eu tinha Tinha era medo. medo de colar. Eu ia tipo como se fosse um castigo para mim, entendeu? Depois de uma cota, minha mãe falando sobre os vazios e tal, ali na transição que eu vim entender acerca do que realmente preencheria o vazio. Mas até então nem sabia que ia existir vazio, né, mano? A gente só percebe que vai existir no vazio quando você vai tentando colocar para saciar e aquilo não cabe, aquilo não serve, a mulherada não dá, e as gandaias não dá, e as adrenalina, pô, legal, na hora, mas depois passa. E droga velha, no caso eu, bebidinha, um vinhozinho, não, é legal, da hora e tal, mas só tenho vontade de fazer coisa pior do que eu sou, então também não rola. E a dinheirada, poxa, eu tenho tudo, o carro usou, eu compro o outro paga, a gente pinta, e o outro não sei o que, a gente vai atrás. Também não. E agora? Acho que é porque eu não sou famoso. Então acho que o rap não virou. Então, quando o rap vira, entra em todo lugar, todo mundo tá. Mas quando apaga os holofotes e vai pra dentro de casa, o travesseiro grita. Nunca mais eu te amo pra veinha. Meu, isso é uma loucura. Isso vai acabar quando, pelo amor de Deus? Quando é que isso vai sumir da minha vida? Tá ligado? E aí foi quando houve a transformação e a metanoia de quando a primeira vez que eu tomei uma surra da palavra foi quando, poxa, esse barato tá me servindo. Bate de frente, a princípio não foi um confronto, foi uma afronta, porque eu imaginei que estava me ofendendo. Não, não foi uma ofensa legal, achei que era um particular, que a minha mãe tinha caguetado minha vida pro cara. Tipo esse tipo de Aham. pensamento. Sim. Quando eu percebi que esse confronto começou a fazer bem, que não era a pessoa, mas era um novo estilo de vida, eu viciei nisso, que há 15 anos eu não paro mais de... Se eu for para não ir para o céu por depender de alguma coisa, eu sou totalmente dependente de ler Bíblia, de estudar a palavra, de ministrar o evangelho. Então eu sou totalmente dependente disso. Isso fez com que o vazio fosse embora. Só que aí entra aquela parada, né? A renúncia de tudo que eu era, de tudo que eu tinha, de tudo que eu representava principalmente, foi muito louco, porque era tipo assim, eu tenho tudo isso que você procurou o tempo inteiro, porém não cabe os dois aí dentro. Ou você entra para ser preenchido e você renuncia e seja verdade, porque na rua a gente sempre foi verdade. Eu sempre fui muito verdade, muito intenso naquilo. Ninguém falou para mim que, por exemplo, ninguém me convenceu a ser quem eu era na rua. Eu olhei e falei, não, realmente, isso que esse mano tá falando é verdade. Nós somos um povo injustiçado, em cima da verdade que falavam para mim.
E aí, não, se é injustiçado, vamos buscar o que é nosso. Então eu não ia mais ou menos, eu ia de verdade buscar Ou é ou aquilo não que é. era nosso. Era muito intenso naquilo E qual eu que era vivia. o seu sentimento em relação a isso? Você se sentia como, assim? Porque você sentia que tinha algo ruim dentro de você? Você se sentia um herói fazendo isso? Qual que era o seu sentimento? Um turbilhão de sentimento. E hoje, entendendo o lado espiritual, sabendo que nós somos tricotômicos, falado de Paulo na dicotomia, porém tricotômico no formato, eu consigo entender que a minha revolta, nós somos o que a gente ouve, né? Nós somos o nosso ambiente. Então, eu ouço, penso, me emociono e ajo. Então, eu ouvia a Grosa, que era, vou explicar, Grosa. Eu ouvia que nós éramos injustiçados. Eu pensava que a gente tinha que fazer alguma coisa. Me emocionava e era capaz de fazer. E agia de uma forma que, se não der, então nós tomamos. Vamos pegar o que é nosso. Aonde? Aonde vocês quiserem. Onde que é? Então aquelas ideias de, playboyzada não sei do que. Então era uma verdade para nós. Você já era convencido daquilo, né? Isso. Então o que eu sentia com isso? Eu sentia dentro de mim um ódio porque alguém tomou o que era para ser meu. Mas em cima de uma verdade, não. Em cima de uma mentira que a ponte para lá acredita ser totalmente verdade absoluta. Como se não tivesse uma outra alternativa. E esse alguém que roubou o que era seu, no caso, era qualquer pessoa. Não, aí a gente pensa, aí também é bem pensado. Não é sobre a questão pessoa, não é algo particular ou pessoal, mas é sobre uma questão sistema. Um sistema que existe que divide de uma forma errada. Uma verdade totalmente deturpada, né? Totalmente apenas para ser alguma coisa que tinha aqui dentro, aí no lado espiritual. Você tem que ter um motivo, né? Você tem que ter uma causa. E aí arrumamos o motivo. Então, qual é o motivo? O sistema é falho, então nós vamos tomar o que é nosso. Então vamos, então vai. E aí o incentivo. O incentivo já tem um sentimento de ódio de ter sido enganado. Por quê? Não sei quem é o sistema, mas nós vai bater em quem tiver envolvido no sistema. E agora o motivo, esse é o motivo, então o que você sente para isso? Eu sinto ódio, o que eu tenho que fazer? Vamos até o final no que tiver que fazer. E a gente vai por uma verdade que, na verdade, cara, hoje, conhecendo o que a gente conhece, a gente começa a perceber que o pai da mentira contou uma mentira grande como se fosse verdade. E é a milhão, porque todo lugar existe um sistema. Então, todo lugar tem os bons, tem os ruins e um sistema que tenta manipular. Então, se eu hoje não for uma pessoa que tenha cuidado, até o sistema religioso me arrasta. Hoje não somos parte de um sistema em que nos impõe a ser uma coisa que a Bíblia não fala para ser. Hoje nós somos parte de um sistema, que tudo é um sistema, porém a gente vive uma verdade. Por quê? Porque a gente sabe a intensidade da mentira que a gente foi. É muito cabuloso você ler a Bíblia, um exemplo, tá? Eu pego aqui a Bíblia para ler, eu falo, mano, muito louco essas ideias. Mas por que ninguém vive esse bagulho? É um sistema. Por que o sistema que me colocou nesse game não vive o que a Bíblia diz? Aonde é que está o povo que faz parte de um sistema que vive verdadeiramente essa parada? Então, isso que é muito louco, porque os que foi achado no segundo convite, quando vem, não vem mais ou menos, vem na mesma intensidade que era lá. Eu não perdi minha hombridade. O que o mundão me ofereceu foi coisa zoada, mas quando eu conheci a verdade, as características que tinha em mim na intensidade do ruim, agora se torna a intensidade do que é bom e o que é certo, o que é verdade. Baseado no que é verdade absoluta, a Bíblia.